Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos falar hoje sobre o grupo K da Copa do Mundo, o penúltimo grupo, da Copa do Mundo, o grupo de Portugal. Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão, estreante em Copas do Mundo, e a Colômbia, a nossa vizinha aqui da América do Sul. Vamos então conhecer as seleções do grupo K da Copa do Mundo. Começando pela República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um país da África Central de 115 milhões de habitantes, antiga colônia belga até 1960, né? Em 1971, o país mudou o nome por causa do período ditatorial, né? E passou a se chamar Zaire. Inclusive, a República Democrática do Congo, ela não é estreante. Ela volta a uma Copa do Mundo, ela disputou a Copa do Mundo de 74 como Zaire, né? E foi uma participação até marcante, porque ela perdeu todos os jogos, né? E ela teve um episódio no jogo contra o Brasil, né? Porque os jogadores foram ameaçados pelo então regime lá, o cara que presidia o país na época, de que se a seleção perdesse com mais de 3 gols, a seleção ao voltar para casa seria punida, né? Os jogadores seriam, inclusive, poderiam ser até a ameaça de ser presos, né? E aí os jogadores do Zaire ficaram com medo disso, né? E tem um lance emblemático, né, de um jogador do Zaire numa falta que o jogador do Brasil se preparava para cobrar. Um jogador do Zaire sai correndo da barreira e chuta a bola para longe, né? E aí, né, depois de muito tempo, ele contou que realmente estava preocupado, que ele não queria que saísse um quarto gol do Brasil, e por conta desse risco todo que os jogadores estavam correndo, aí esse temor que eles tinham quando voltassem para casa. Mas enfim, houve então, a partir de 1997, após o fim do regime, voltou a se chamar República Democrática do Congo, né? Os símbolos nacionais foram reconquistados, né? A bandeira do país passou a ser essa daqui. Aliás, esta daqui é a bandeira da República Democrática do Congo, tá, galera? Tem muita gente que pode confundir com a República do Congo. Existem 2 Congos na África. Existe a vizinha, a República do Congo. A bandeira é vermelha, amarela e verde. E tem a República Democrática do Congo, que vai disputar a Copa do Mundo, e que a bandeira é essa, tá, galera? Tem muita gente aí em guias, aí em televisão mesmo, colocando a bandeira errada do país. Então, só para deixar claro que quem vai disputar a Copa do Mundo é a República Democrática do Congo, e o país não deve ser confundido com a República do Congo, né? Que é a vizinha, né? Conhecido também como Congo-Brazzaville, né? A capital do país é Kinshasa, né? E o idioma do país, né? Até por uma colonização francesa, o idioma é francês. O ciclo para a Copa do Mundo, né? No ciclo, disputou a Copa Africana de Nações de 2023, chegou até a semifinal, e na de 2025 chegou até as oitavas de final. Na eliminatória para a Copa do Mundo, ela teve 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o que levou a equipe para a repescagem, né? Levou a equipe lá para a repescagem, e na repescagem a República Democrática do Congo foi a grande surpresa. Ela simplesmente venceu as 2 principais seleções africanas. Ela eliminou na repescagem a seleção de Camarões e a seleção da Nigéria, e foi uma festa total. E depois, na repescagem intercontinental, a República Democrática do Congo jogou contra a seleção da Jamaica e classificou vencendo a Jamaica e garantiu a sua vaga na Copa do Mundo. Que história aí, já é uma das grandes histórias aí dessa Copa do Mundo, a seleção da República Democrática do Congo. Nos amistosos, né, disputou 11 jogos, venceu 5 jogos,
3 empates e 3 derrotas. O técnico da equipe é o francês, o Sébastien Desabre, né, de 49 anos, que está desde 2022 no comando da seleção. Treinou times no Egito, no Marrocos, na Argélia, em Camarões e em Angola. É um andarilho aí, é um treinador andarilho aí do futebol africano. Os destaques da equipe, né? O goleiro, né? O Impasse, o Lionel Impasse, o Aaron Wan-Bissaka, ex-jogador do Manchester United, né? Que hoje está jogando. Agora não lembro o time que ele está jogando, acho que é no West Ham. O Kalulu, né? O Mbemba, o Imboku, o Gael Kakuta, o Mayele, né? E o Cedric Bakambu, né? São os principais jogadores aí da seleção da República Democrática do Congo. Vamos falar agora do Uzbequistão, né? País da Ásia Central, famoso por suas cidades milenares, né? Na histórica Rota da Seda, né? O país, ele possui uma rica herança islâmica e soviética, né? O país é de maioria muçulmana sunita, né? 93% da população, mas o país é oficialmente laico e tolerante, né? É um país de 38 milhões de habitantes e a capital é Tashkent, né? A capital do país é Tashkent, né? A capital do Uzbequistão. No ciclo para a Copa do Mundo, né? O Uzbequistão disputou a Copa da Ásia de 2023, chegou até as quartas de final, as eliminatórias teve 10 vitórias, 5 empates e uma derrota, foi vice-líder num grupo complicado que o Uzbequistão tinha pela frente, mas terminou na vice-liderança. Disputou também a CAF Nations Cup, que é a Copa que é de 2023 e de 2025, foi vice em 2023 e campeão em 2025. Essa competição é uma competição dos países da Ásia Central, ali do continente asiático. Nos amistosos teve 20 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O treinador da equipe é o italiano Fábio Cannavaro, né? Fábio Cannavaro não foi o técnico que classificou a seleção para a Copa do Mundo, foi um técnico uzbek mesmo, mas a federação apostou no Fábio Cannavaro. Fábio Cannavaro, que é um técnico novo, de 52 anos, que ele não teve muitas oportunidades na Itália como treinador, mas ele encontrou no Uzbequistão uma possibilidade de continuar, de iniciar uma carreira como técnico. Falando dos destaques da equipe, né? O grande destaque da seleção do Uzbequistão, né? Talvez o jogador mais conhecido, é o Abdulkadir Kusanov, ou Kusanov, né? Com uma pronúncia, tem alguns que falam Kusanov, tem outros que falam Kusanov, né? É um zagueiro de 22 anos que joga no Manchester City, teve o olhar ali do Guardiola e joga no Manchester City, é a grande figura da equipe, né? O jogador talvez mais conhecido da seleção do Uzbequistão. Tem também o Eldor Shomurodov. Shomurodov é um atacante de 30 anos, é o principal atacante dessa seleção. Ele se destacou muito jogando na Itália, jogou na Roma, jogou em outras equipes, está jogando em outra equipe agora. Ele está jogando no Istambul Başakşehir da Turquia. É o grande goleador dessa seleção, o homem-gol dessa seleção. Outro jogador para ficar de olho, um jogador bastante jovem, é o Abosbek Fayzulaev. É um atacante, um ponta-direita de 22 anos, que também é do Istambul Başakşehir, joga com o Shomurodov e é um outro atleta para ficar de olho. É um menino, é um talento. É um pouco franzino ainda, mas é bem habilidoso, bem técnico e pode ser que seja destaque nessa Copa do Mundo. Outro destaque, o Aziz Ganiev, meia de 28 anos, do Al Baité, dos Emirados Árabes Unidos, e o Otabek Shukurov, volante, né, de 29 anos, do Banias, dos Emirados Árabes. Né. Outro jogador também é o Oston Uronov, atacante do Persepolis, do Irã, de 25 anos. Esses são os destaques da seleção do Uzbequistão. Falando da Colômbia agora, a Colômbia é um país no extremo norte da América do Sul, né? É um país de 52 milhões de habitantes, né?
Sua paisagem é marcada por florestas tropicais, pela Cordilheira dos Andes e por várias plantações de café, né? A Colômbia é muito conhecida pelo plantio, pelo café, né? O café é o grande produto colombiano, né? De exportação, assim, dos colombianos, né? A capital do país é Bogotá e outras cidades importantes, Cali, Medellín, Barranquilha, terra da Shakira, né? E Cartagena, né? Na costa caribenha, conhecido como o Caribe colombiano, né? No futebol, esta será a 7ª Copa do Mundo da Colômbia, né? A Colômbia, apesar de ser um time muito forte aqui na América do Sul, ter uma seleção muito forte aqui da América do Sul, não é um país de muitas Copas do Mundo. O melhor resultado foi as quartas de final de 2014, aquela seleção lá do James Rodrigues, Quadrado, né? Que marcou o Armeration, né? O Paulo Armeiro estava naquele time, aquele time que ganhava jogos e comemorava fazendo gols aí, fazia gols e comemorava dançando, né? E na última Copa não disputou, né? Não disputou a última Copa do Mundo de 2022, volta nessa Copa do Mundo. No ciclo para essa Copa teve uma Copa América disputada em 2024, foi vice-campeã, perdendo a final para a Argentina. Nas eliminatórias da Copa teve 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, um terceiro lugar, inclusive ganhou do Brasil na Colômbia de virada, né? Com 2 gols do Luiz Dias. E nos amistosos teve 17 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O treinador da equipe é o Néstor Lorenzo, argentino, foi zagueiro, ele tem 60 anos, ele está desde 2022 no comando da seleção principal, foi zagueiro na Copa de 90, foi auxiliar do Pekerman nas Copas do Mundo de 18 e 22, depois ele deixa a seleção da Colômbia, inicia uma carreira de treinador e ele começa treinando o Melgar do Peru, e ele faz uma campanha boa com o Melgar do Peru na Copa Sul-Americana. Inclusive, ele elimina o Internacional, se eu não me engano, ele vence o Internacional na Copa Sul-Americana, e depois a federação resolveu apostar nele para meio que conduzir a seleção de novo para uma Copa do Mundo, e tá dando certo, ele tem ótimos resultados à frente da seleção colombiana. Os destaques da Colômbia, né, são o Luiz Dias, né, o Luiz Dias, ex-jogador do Liverpool, atualmente jogador do Bayern de Munique, né, é o principal nome da seleção da Colômbia, né, hoje, é um atacante, um ponta de 29 anos, muito bom, muito técnico, muito veloz, muito habilidoso. E além dele, né, outros jogadores que merecem destaque, né? O Ospina, goleiro, embora ele não seja titular, ele vai para mais uma Copa do Mundo, provavelmente a última. Tá jogando no Atlético Nacional da Colômbia. O Davinson Sanches, do Galatasaray, o John Lucumi, do Bolonha. Tem o Yerry Mina, ex-jogador do Palmeiras. O Mojica, Johan Mojica, do Mallorca, lateral, muito bom lateral. Bom jogador para ficar de olho. O Daniel Munhoz, do Crystal Palace, é outro lateral, defensor para se ficar de olho. E no meio-campo, Richard Rios, ex-Palmeiras, que joga no Benfica. Lerma, jogador do Crystal Palace. O John Arias, do Palmeiras, talvez aí o grande nome ao lado aí do Luiz Dias nessa seleção da Colômbia. O Carrascal, do Flamengo, mas que pediu para sair do Flamengo, né? Vamos ver para onde vai o Carrascal depois da Copa. James Rodrigues aí disputando mais uma Copa do Mundo, né? Provavelmente a última. O torcedor de São Paulo tá com saudade do James Rodrigues? Acho que não, né? Vamos ver. Na Colômbia ele é um leão, né? Na Colômbia ele joga, né? O Quinteiro, cara, o Quinteiro vai pra Copa do Mundo. O Quinteiro, que teve muitos problemas com a balança, vai pra mais uma Copa do Mundo, jogador do River Plate. E também o Campas, ex-jogador do Grêmio, jogador do Rosário Central da Argentina, né? E além do Cucho Hernandes, que joga no Betis, e o Luis Soares, não é o do Uruguai, mas é um centroavante para ficar de olho aí, um camisa 9 do Sporting de Portugal, é um goleador também, fique de olho nesse jogador, o Luis Soares, colombiano do Sporting. E finalmente vamos falar da seleção de Portugal. A seleção de Portugal, né, primeiro falando do país, né, Portugal é um país no sul da Europa, localizado na Península Ibérica, né, que faz fronteira com a Espanha, possui cerca de 11 milhões de habitantes. A capital do país é Lisboa e é conhecida pelas
praias, a culinária portuguesa, né? A literatura portuguesa também sempre muito importante, com ótimos autores, como essa de Queiroz, por exemplo. E no futebol, essa será a 9ª Copa do Mundo de Portugal. Portugal era bem ausente de Copas do Mundo, e aí a partir ali de 2002 ele passou a ser uma seleção habituê de Copas do Mundo, frequente em Copas do Mundo, e muitos consideram Portugal como uma provável futura campeã do Mundial em breve, né? Pode ser nessa Copa, pode ser mais pra frente, vamos ver. O melhor resultado foi em 1966, quando terminou em 3º lugar, naquela Copa que inclusive jogou lá contra tinha a geração do Eusébio. E na Copa de 2006, na Alemanha, teve um 4º lugar. Não terminou em 3º, né? Terminou em 4º. Portugal perde para a Alemanha a disputa do 3º lugar e fica em 4º, termina em 4º lugar. No ciclo para essa Copa do Mundo, disputou a Liga das Nações de 2023, terminou em 2º lugar no grupo da Liga A. E em 2025 foi campeão. Foi campeão, vencendo na final a seleção da Espanha. Na Eurocopa de 2024 parou nas quartas de final, foi eliminada nas quartas de final. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo teve 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, foi líder. E nos amistosos teve 7 jogos com 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Inclusive, Portugal joga hoje, né? Portugal faz um último amistoso hoje, antes da Copa do Mundo. O treinador é o Roberto Martínez, espanhol, de 52 anos, está desde 2023 no comando. Ele treinou no futebol inglês, né? O Swansea, que não é da Inglaterra, do país de Gales, mas disputa a Premier League, treinou o Swansea City, treinou o Wigan, né? Foi campeão de Copa da Inglaterra com o Wigan, treinou o Everton e depois foi treinar a seleção da Bélgica, eliminou o Brasil na Copa de 2022 e está desde 2023 treinando a seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez. Os destaques da seleção de Portugal: o Vitinha, jogador do PSG, João Neves, também do PSG, Rubem Neves, do Al Hilal, outro volante, jogador de meio campo do Al Hilal da Arábia Saudita, o Bruno Fernandes, do Manchester United, o Bernardo Silva, do Manchester City, o Diego Costa, goleiro do Porto. Na defesa também podemos destacar o Diego Dalot, do Manchester United, lateral, o Matheus Nunes, brasileiro, naturalizado português, que quase defendeu a seleção brasileira, mas escolheu defender a seleção de Portugal, o Rubem Dias, do Manchester City, o João Cancelo, do Barcelona, o Nuno Mendes, talvez o melhor lateral esquerdo do mundo, né, jogador do PSG, o Gonçalo Inácio, do Sporting, né? E no ataque, o Gonçalo Ramos, jogador do PSG, o Pedro Neto, do Chelsea, o Francisco Conceição, da Juventus, o Rafael Leão, do Milan, o Francisco Trincão, do Sport, e ele, né? Cristiano Ronaldo vai para sua última Copa do Mundo, provavelmente, com 41 anos, é o principal jogador, buscando aí ainda se consagrar aí como campeão do mundo, fazer o que o Messi fez na Copa do Mundo de 22, o Cristiano Ronaldo busca, nesta Copa do Mundo, se consagrar campeão do mundo pela sua seleção. O Cristiano Ronaldo já foi campeão da Eurocopa em 2016, já ganhou 2 Liga das Nações com Portugal, né? E agora busca o título que falta, né? O título de campeão do mundo. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo vai conseguir. O Cristiano Ronaldo não necessariamente é titular todos os jogos, mas ainda com 41 anos, ainda joga, ainda faz seus gols e está em busca até do 1000º gol aí, segundo ele, a contagem dele aí tá rolando. Acho que não vai conseguir nessa Copa, mas ele tá perto aí de alcançar os 1000 gols. Palpite pro grupo. Aqui, Portugal e Colômbia favoritos, para mim, não tem muito o que pensar aqui. E vamos ver o que o Uzbequistão e República Democrática do Congo conseguem fazer nesse grupo aqui. Mas, a princípio, Portugal e Colômbia são os favoritos. Não acredito aqui no melhor terceiro nesse grupo. Mas é isso. Esse foi o grupo K da Copa do Mundo. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. E até a próxima.